Hoje vamos falar de Classe no Daikirai na Choji. Eu não vou ler o nome inteiro porque o nome é gigante. Eu me recuso a assistir esse tipo de anime e não fazer um vídeo sobre ele porque, cara, é um animezinho tão meh. Nossa, eu parei ele no episódio 6, eu assisti 6 episódios e eu parei. Aí eu voltei, eu falei, agora eu vou até o final e eu vou tirar o máximo de proveito disso. O anime gira em torno de um casal formado involuntariamente, na verdade por pressão e vontade dos avós, porque ao que é dito na história, basicamente os avós eram apaixonados desde a infância, só que dadas devidas coisas que eles não puderam ficar juntos durante a vida, eles ficaram juntos só depois de serem dois viúvos, né, depois de velho. Por isso, eles querem que os netos dele vivam isso que eles não conseguiram viver. Então eles acabam forçando os dois netos a viver junto. Essa é a premissa da história, né? E os dois, né, esses dois netos, basicamente se odeiam. Esses dois netos são Sakuramori Akane e Hojo Saito, né? O Hojo é de uma família lá, dos caras, não sei se eles mexem com alguma coisa de ilegal, e a família dela também, acho que tem umas coisas lá também. Não sei se é médicos que são da família, uma coisa assim. Não lembro muito bem. Mas é isso, a história gira em torno disso e é um harém. Aí eu fico pensando, por que eu tô assistindo essa porcaria? Cara, assim, pra mim não faz sentido. Não tem, sei lá, mano, tem personagens que aparecem de vez em quando na história, não é aprofundado, demora muito tempo pra acontecer as coisas, os personagens que aparecem a posteriori são até que ok. Você tem a Chisei, que é a irmã do Saito, e você tem a Himari, que é a amiga da Akane, amiga de infância da Akane. E você fica tipo, legal, são bons personagens, só que, sei lá, X6 é um bagulho meio de flertar, que eu não sei se eles são irmãos de fato, eles são só da mesma família, tá ligado? São meio que primos, eu não entendi muito bem. Eles são da mesma família, só que eles não são irmãos, mas eles são muito próximos, e é muito estranho. Como é dito que todos esperavam que eles se casariam, aí eu fico tipo, então eles não são primos, ou eles são, e tá tudo bem? Entende? Até a empregada é da mesma família. É isso que eu fico meio, tipo, a empregada deles é da mesma família deles. Não é meio estranho? Mas tá bom. Dito isso, tipo, você tem desenvolvimento, né, daquela famosa tsundere. Eu não sei se daria pra desconsiderar tsundere. Aquela pessoa que fala que odeia, na verdade gosta. É a famosa pecha, assim, né, desde o começo. O protagonista ser extremamente inteligente também é um bagulho que é bem mascarado. Não é um problema, necessariamente, da história. Cara, esse anime, ele é muito difícil. Ele é 5. Sabe, assim, se eu fosse falar, ele é um medíocre em toda a essência, ele não tem nada de diferente, ele não consegue fazer nada além do que eu já imaginava. Só que ao mesmo tempo eu falo, mano, é desse tipo de anime que precisa, sabe? Porque é o que a indústria precisa, de volume. E não necessariamente é uma coisa horrorosa, que nem, ele é um anime básico, tem piadas esquisitas, eu acho que, tipo, faz parte desse senso de humor, mas não me atinge, não é algo que me interessa, eu acho meio ruim, mas eu consigo entender que isso faz parte dessa indústria. São piadas tipo, ai, você vai me atacar. Aí eu fico tipo, por que, cara? Por que é tão fetichizado? É um mundo meio estranho. Não tem porquê você colocar esse tipo de coisa, sabe? Mas ao mesmo tempo, é aquele negócio que eu sempre digo. Essas obras flertam e parece muito. Na verdade, eu colocaria a mão no fogo por isso. Que é self-insert, sabe? É aquele negócio tipo, o autor quer falar uma história de como seria a vida dele, sendo disputado por todo mundo ao redor dele. Estranho. Muito estranho. Nesse sentido é muito, muito complexo. Complexos. Vários complexos também tem nesse anime, né? Vários complexos. Vários. Uma coisa que eu acho muito besta que foi feito foi quando a Akane fala da irmã dela, é muito na cara que ela tinha morrido. Mas a posterior ela aparece na história. Tanto que o protagonista fala isso. Pô, do jeito que você tinha falado tão triste, parecia que ela tinha morrido. E me parece que era isso mesmo. Foi feito pra ela não ter outra irmã, só que a história precisou de outro personagem. Aí eles falaram, o autor, né, provavelmente falou, e se eu falar que era um dissero? E ele fez um dissero gigantesco e trouxe a menina pra história. E tem umas cenas muito estranhas disso também. Cara, assim, eu não vejo um problema você querer colocar personagens que são mais diretos ao ponto. Agora, cenas um pouco mais mostrativas, assim, com personagens que são adolescentes, eu fico meio... Não precisa? Sabe? Tipo... Acho que não. Acho que é um bagulho que se passa legal. E é isso. A história tem uma premissa maluca, é um desenvolvimento lerdo. Pra chegar no final, você tem uma cena legal, que é das duas amigas discutindo lá, é bem feito e tal. Só que acaba que a cena começa legal, faz assim, que é muito bem feito, e depois ela vai embora, assim, faz... Acaba a cena meio que... A história tava aqui, chegou num ponto,
chegou num outro ponto e voltou tudo pro começo, basicamente, meio que não resolveu nada, né? Você tem agora 4 pessoas interessadas no protagonista, e todo mundo que aparecer a posteriori também deve estar, né? Porque o cara é o ser mais lindo do mundo, né? Auto-intitulado também, né? E o ser mais inteligente, né? Porque ele é muito inteligente, ele tem a memória perfeita. Mas ele não lembra da menina que ele conheceu. Ele lembra de tudo, mas ele não lembra da menina que ele conheceu. Então, é um bagulho muito tosco nesse sentido. Ah, uma coisa, a abertura e encerramento desse anime é legal. São músicas boazinhas. Se eu não me engano, acho que os encerramentos são cantados pelos dubladores, né, das personagens. E lá pro final, acho que junta todas as 4 dubladoras e fazem o encerramento a partir do episódio 9, mais ou menos. Isso é bem legalzinho, eu acho uma coisa mais atenciosa. E eu acho que dá um charme mesmo pro próprio encerramento, né, que às vezes é uma coisa meio batida, né? Então, nesse sentido, eu acho que tem um cuidado a mais. Você vê que o anime, ele é muito bem cuidado, no sentido de animação, o jeito que é contada a história e tudo mais. Eu acho que tem um cuidado em cima disso. Eu acho que isso diz muito também pelo estúdio, né? Que é o estúdio Gokumi. Você consegue ver pelo character design, né? Mais ou menos, de que ele segue uma linha, né, do que eles estão fazendo. E o outro estúdio, que é o Axis, também segue muito essa linha. Você vê o character design dos outros animes desse estúdio, né? Esses 2 estúdios casam muito com esse mesmo anime que foi adaptado. Então, você vê que você tem esse meio que, como pode dizer, quando eles dizem que mapa tem uma cara do mapa, quando tá animando algo, acho que seria isso. Eles conseguiram manter essa linha. Eu acho que tem um problema de equalização nesse anime, por algum motivo. Tem algumas cenas que era pra ser um pouco mais intimista, né? Sei lá, personagem falando perto de alguém, falando mais assim, sabe? Fica meio estranho, fica meio robótico. Eu não sei qual que era a ideia do diretor, qual que foi a ideia de fazer isso. Tipo, é fácil de fazer isso. Não é só isolar o som e colocar, tipo, de um lado só. Daria pra fazer isso, tranquilamente. Tipo, não precisava de ser feito desse jeito. Mas eles colocam um efeito meio robotizado por algum motivo. Eu fico, tipo... Eu nem sei se eu consigo fazer isso, mas era meio que falar do lado, assim, só, sabe? Tipo, só de um lado. Acho que tem como você fazer isso. Mas, né, o anime me deixa bastante a desejar nesse sentido. Complementando, eu acho que, como um anime de romance ele consegue entregar, ele vai pra algum lugar, querendo ou não. Mas, assim, eu acho que tem coisa melhor pra ver. Ele é uma adaptação de uma light novel também, de um mangá também. Esses 2 materiais de adaptação. Eu não sei muito bem qual que é a diferença, propriamente dito, de uma light novel pra um mangá. Assim, visualmente falando, eu sei que tem mais... né, mais descritivo, tudo mais, é como se fosse um livro, mas pra adaptar. Eu queria muito conversar com um diretor de animação ou algo do tipo. Eu acho que posterior eu queria muito, se desse mais certo, eu tivesse mais visibilidade pra tirar esse tipo de dúvidas, né? Porque pra você adaptar um livro, eu acho que tem muito mais inventividade, né? Mas quando você já tem um material tipo um mangá, que é um pouco mais visual, acho que é muito mais simples. E dito tudo isso, o uniforme dos personagens desse anime é muito feio, assim, do masculino, pelo menos. Cara, é marrom, cara. Bege, assim, meio marrom, laranja, feio, muito feio. Por quê? Por quê? Por quê? Tipo, mas tá bom, né? Sei lá, é só um comentário mesmo, que eu achei esteticamente horroroso. Ah, outra coisa, eu já disse, né, que eu acho que sexualização, assim, né, é um bagulho estranho. Mas esse anime, ele passa num ponto, assim, algumas vezes, que você fica meio... dá, sabe? Eu sei que isso acontece, mas eu fico tipo, mano, isso é demais. Eu fico tipo meio, cara, é complicado. Cara, dito isso, eu não tenho muito mais o que complementar. Eu não acho que seja um anime recomendável. Então eu tô mais falando sobre ele porque eu fui até o final. Então, dito isso, de resto, fica aqui meu agradecimento a todos que chegaram até aqui. O LivePix vai estar aqui no cantinho, então toda ajuda sempre será bem-vinda. Comente suas experiências ou inexperiências. Caso tenham curtido até mais do que eu, não deixe de comentar aqui. E tá, deixe o seu like e o hype, se puder, porque ajuda muito no canal que tá começando, assim como, né, eu estou começando. Agora, como uma última vírgula, fica aqui minha recomendação duvidosa. E sim, foi esse o nome que eu escolhi, pois ele reflete muito bem o meu gosto cultural. Sim, nesse caso vai ser uma música novamente. E vai ser Epic, do Faith No More. É uma música, não sei, eu gosto muito. Gosto muito de Faith No More. Então, fica aí a recomendação. É isso, fiquem todos muito bem. E até um próximo vídeo, review ou algo do gênero. E tchau, tchau.